Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai estar nos assistindo. Estamos no nosso segundo dia da Semana de Oração Jovem e a Igreja de Salgadalha diz para vocês uma boa noite. Amém! Quem está feliz fala eu! Quem está animado fala eu! Amém! O nosso Senhor seja louvado. Irmãos, nós estamos aqui nesse segundo dia muito especial e como eu falei para vocês, cada noite tem um tema imperdível. Amém? Nós já colocou o slide aí? Coloca por favor. E eu vou trazer para vocês o que nós vamos falar nessa noite. Nós falamos ontem sobre o quê? Sacrifício. Tá muito fraco. Vocês prestaram atenção no sermão de ontem? A gente falou sobre o quê? Sacrifício. Então, meus irmãos, nosso dia 1, nós aprendemos que amar é sacrificar. E hoje, nós vamos aprender que amar é... Alguém se arrisca? Fale logo. Amar é fácil. Eu gosto de botar um suspense, mas eu já vou falar para vocês. Amar é agradecer. Amém? Vai aparecer aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o slide bonitinho para vocês situarem-se. Vamos lá? Amar é sacrificar, nosso tema 1. E nosso tema 2, amar é agradecer. Já tem um versículo da noite ali, mas não abre ainda, porque eu vou precisar fazer uma coisinha antes. Primeiro eu preciso de Wanderson. E eu preciso de mais 2, 3 pessoas. Qualquer um. Vem Wanderson e vem mais 3 pessoas. Já levantou uma ali toda felizinha. Quer vir, Thalita? Vem. Mais um. Aí, pronto. Thalita, Andrei, né? Andrei? Thalita, Andrei e Chay. É teu irmão? Tu quer vir também com ele? Quer? Vem. Chega aí, Wanderson. Eu vou contar para vocês não uma história. Eu sou um contador de histórias, mas hoje eu vou fazer uma pequena ilustraçãozinha. Eu vou precisar do nosso amigo Wanderson porque ele vai ser o personagem principal. Eita. Vou ficar aqui de cantinho só narrando por enquanto. Wanderson está em um navio, em um cruzeiro em alto mar. E ele está apreciando a vista. Ele pagou muito caro para ver essa cena maravilhosa. No meio do mar, águas cristalinas, verdinhas, lindas. E aí Wanderson escorrega e cai no mar. Wanderson caiu no mar. Só que ele não sabe nadar, então Wanderson está se afogando, Wanderson. Está se afogando. E aí quem está lá no navio, chega aí, Thalita, uma boia. Pega aqui uma boia na sua mão e joga para Wanderson, joga. Pega, Wanderson, pega, grita, pega, Wanderson. Pega, Wanderson. Wanderson pegou a boia, puxa ele, puxa. Puxa o Wanderson, pronto. E aí Wanderson está se recuperando, e aí Wanderson tosse a água. Eu tinha um cachorro que morreu com essa tosse. Vai, Wanderson, recuperou. E aí, finalmente, quando ele recupera o fôlego, ele diz... Nossa, vocês viram como minha força me tirou do mar? Olha como... Nossa, se não fosse por mim mesmo, como é que eu ia sair da água? Ainda bem que eu segurei a boia com força. Ainda bem que, se não fosse por mim... Ainda bem que eu mesmo me salvei. Podem sentar, muito obrigado. Meus queridos irmãos, hoje não foi história, foi uma brincadeirinha. Mas, como eu falei para vocês, o nosso tema amar é agradecer. Amar é agradecer. Amém. Meus irmãos, isso parece uma situação bem inusitada, né? Chega a beirar a insanidade. Por quê? Uma pessoa em plena e sã consciência, após ser salva, ela vai procurar a pessoa que salvou ela e vai agradecer. Wanderson ia correr se ele estivesse ungido pelo Espírito Santo. Ele iria correr até a pessoa e agradeceria a ela. Quem sabe até pagaria passagem para ele junto no cruzeiro. Wanderson ia ficar todo feliz, ia ficar empolgado, ia agradecer, ia beijar o pé da pessoa. Mas onde eu quero chegar? Wanderson iria agradecer. Wanderson ia sentir gratidão. Então, meus queridos, é sobre isso que se trata essa noite. E para me acompanhar nessa viagem de barquinho, de navio, de cruzeiro,
vocês vão abrir em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50. Estou escutando as Bíblias folheando, vou esperar vocês encontrarem. Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. Nesse slide aqui não tem, viu? Então abram suas Bíblias. Não, perdão, não tem a passagem escrita. Capítulo 7, versículo 36 até o 50. Alguém está procurando? Levanta a mão quem estiver procurando. Ainda tem. Quem quer ajuda pode levantar a mão. Ninguém? Ainda tem alguém que não achou? Alguém ainda? Vamos ler? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Quem? Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia quanto? 500 denários. E o outro? 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe então Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, olha para mim. Essa história, vamos fazer um paralelo com a gratidão. Nós vamos entender quem foi grato nessa história, quem não foi. E grato a quem, Felipe? Grato a Jesus. Estamos em um contexto onde as pessoas visitavam umas às outras e Jesus estava passando por ali e foi convidado para a casa desse fariseu. Por que ele foi convidado? Quem era esse rapaz? Quem era essa mulher? Vocês vão descobrir comigo, amém? A gratidão é uma resposta natural a? Salvação. Quando eu falei que Wanderson, quando eu fosse salvo, deveria fazer o quê? Agradecer. Gratidão em resposta à salvação. Simão convidou Jesus para sua casa, a fim de entretê-lo com uma festa em sua homenagem. E aí vem a pergunta: Simão era fariseu. Então, por que Jesus convidou Jesus para a sua casa? Felipe, quem era Simão, quem era fariseu? Simão era um rapaz da época, importante, culto, bonito, um rapaz que participava
efetivamente e positivamente da sociedade da época. E fariseu eram as pessoas que faziam parte de uma elite cristã, uma elite que se auto-intitulava como superiores aos outros cristãos. Eles acreditavam que eles eram superiores, que eles eram melhores, porque eles guardavam a lei, e ainda, por cima, eles criavam outras leis de acordo com seus gostos, para que eles pudessem inflar o seu próprio ego, cumprindo-as. Se existia o mandamento de guardar o sábado como um dia santo, o fariseu tinha transformado o sábado em um dia com fardo, com peso. Se a pessoa está ali se engasgando com a comida, deixa ela se morrer engasgada, porque hoje é sábado. Meus irmãos, os fariseus da época, eles adicionavam muita complicação, e eles faziam para as pessoas da época leis sem nexo, para que eles cumprissem e ficassem se inflando com ego, se inflando com seu orgulho, e dizendo: tá vendo, eu cumpro as leis de Deus, eu também cumpro essas outras aqui, as leis que estão aqui nessa sociedade, eu sou melhor do que vocês. Esse era o perfil de um fariseu. E aí você pergunta: mas Felipe, Jesus, ele foi perseguido pelos judeus, pelos fariseus, e eles estavam arquitetando um plano para matar Jesus, não estava? Sim, os fariseus também. Aí você pergunta: então por que Simão chamou Jesus? Meus queridos, alguém tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Para pedir perdão, talvez? Eu vou dar uma dica. Simão, ele queria agradecer por alguma coisa que Jesus tinha feito. E aí? Ninguém sabe? Salvar ele? De certa forma, sim. Mas de uma coisa em especial. Eu não ouvi ninguém falando, mas se de alguém falou, me perdoe. Lepra. Jesus curou Simão de lepra. Lepra era uma doença que na época era vista como um flagelo divino, como um castigo. A pessoa que tinha essa doença, as pessoas da época consideravam ela como uma extrema pecadora. Ela pecou a tal ponto que Deus maculou ela com a lepra, que Deus colocou lepra naquela pessoa. Esse era o perfil de um leproso na época. E Simão, doente, foi curado por Jesus. E assim como eu falei para vocês, salvação gera gratidão. A verdadeira gratidão é em resposta a uma salvação. E o que acontece? Que Simão, sendo salvo, se sentiu com a responsabilidade de comemorar com Jesus. E é daí que vem... Volta, por favor. E aí daí que vem essa festa. Simão convidou Jesus para agradecer a Jesus por ele ter curado Simão da lepra. Esse era o motivo da festa. Esse era o motivo de Simão ter convidado Jesus para a sua casa, para agradecer. E aí, meus queridos, nós entramos em contato com outro personagem. A mulher. E aí tem a pergunta: quem era essa mulher? Já vou adiantar a resposta. Não é 100% certo. Existem teorias de que é uma mulher, existem teorias de que não é uma mulher, existem teorias de que é outra, tudo mais. Mas a mais divulgada atualmente é a de que é... Alguém? Maria Madalena. A mais divulgada hoje em dia é de que é Maria Madalena, segundo alguns teólogos, e também comparando com a passagem de João, que lá fala de um caso de unção de Jesus em Betânia. E aí eles assemelham essas duas histórias e assumem que essa mulher foi Maria Madalena. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Nós vemos que nos versículos foi dito que aquela mulher era pecadora. Maria Madalena era retratada como uma mulher pecadora e nada mais além disso. Não importava de onde ela tinha vindo, nem o que ela tinha feito. Se ela era vista como pecadora e na sociedade as mulheres eram desvalorizadas, aquela mulher não tinha nenhum prestígio. Pelas pessoas da época, pelos judeus, ela era difamada, e pelos fariseus ainda mais. Maria era vista
como uma desonra para a sociedade. E aí o que acontece, meus irmãos? No versículo 38 diz que ela chegou com um perfume e derramou nos pés de seu mestre. E ela chorava e lavava com suas lágrimas os pés de Cristo e secava com seus próprios cabelos. Eu entro aqui, meus irmãos, em uma parte muito importante e você precisa prestar muita atenção. Naquela época, as pessoas tinham hábitos para receber umas às outras. Eu lhe faço uma pergunta: se você recebe uma visita em sua casa nessa noite, você prepara a sua casa. Se você vai receber uma visita semana que vem, numa segunda-feira à noite, no domingo você arruma toda a sua casa, você prepara talvez uma comida para ficar no próximo dia, ou talvez você acorda segunda-feira cedinho e prepara uma comidinha gostosa. Talvez você lave o tapete, coloque um tapete melhor, um tapete mais bonito para a pessoa limpar os seus pés ou deixar a sandália, o sapato na porta de entrada. Você arruma a sua casa, você prepara para a vinda daquela pessoa. Imagina arrumar a casa para esperar Jesus. Mas aí que está, meus queridos. Naquela época o costume era o quê? A pessoa que vem em minha casa, eu pego água para que ela possa lavar os seus pés. Eu unjo a sua cabeça com óleo. E eu lhe dou um... A Bíblia fala ósculo, mas ósculo é um nome bonitinho para beijo. Era uma cordialidade, um beijinho na bochecha, uma forma de dizer: seja bem-vindo à minha casa. Aqui, mi casa é su casa. Eu falo isso na casa toda hora. Se alguém perguntar, eu falo que é espanhol, americano, inglês, sei lá, falo qualquer coisa. Mi casa é su casa. E assim eram recebidas as pessoas no Antigo Testamento. Filipe, então Simão pegou água, ungiu a cabeça de Jesus, deu um ósculo em Jesus, correto? Não. Infelizmente, não. E aí chega Maria Madalena, que trabalhou muito e comprou um perfume de 300 denários, o suficiente para pagar o salário de 1 ano de trabalho para várias pessoas da época. E com esse dinheiro ela comprou o perfume e ela gastou ele todinho nos pés de Jesus, ungindo Jesus. Se Simão não ungiu Jesus com óleo em sua cabeça, Maria Madalena ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Se Simão não pegou água para Jesus lavar os seus pés, Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Esse gesto de Maria Madalena demonstrou 3 coisas: gratidão, hospitalidade e reconhecimento. Filipe, como assim? Vou explicar brevemente cada uma das 3. Gratidão, por quê? Tratando do pressuposto de que a Maria Madalena, ela era irmã de Marta e seu irmão, melhor ainda, seu irmão era Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Morreu e foi? Maria Madalena está demonstrando gratidão porque Jesus havia restaurado a vida do seu irmão. E também porque Jesus foi o único que olhou para ela e através do seu olhar disse: Maria Madalena, eu te amo. Enquanto o olhar de todas as outras pessoas da época, principalmente os homens, eram: você é uma pecadora, você não presta, você não vale nada. Jesus foi o único que olhou para ela e através desse olhar de amor disse: Maria Madalena, eu me importo com você. Então ela demonstrou sua gratidão através desse gesto e depois ela demonstrou hospitalidade. Simão não fez a parte dele de hospitalidade para com Jesus, então Maria Madalena o recebeu com muita hospitalidade e também em reconhecimento. Naquela época, as pessoas começaram a achar que Jesus estava indo para Belém para ser coroado como rei. E Maria Madalena resolveu ungir o seu rei, o seu Salvador. E através desse gesto, ela demonstrou reconhecimento, hospitalidade
e gratidão. E aí, meus queridos, versículo 39, Simão pensa. Peraí, Felipe, não é Simão diz? Não. Se você ler no versículo 39, diz que Simão disse consigo mesmo. O autor de Lucas, ele escreve o seu livro através dos relatos. Ele escuta as pessoas que conviveram com Jesus e anota isso. Jesus sabia o que estava Simão a pensar, o que Simão estava pensando, e daí ele respondeu com uma mini parábolazinha, com uma historinha onde uma pessoa, um credor, ele tinha 2 devedores. Caso você não tenha entendido quando você leu isso, eu vou fazer uma breve explicação. Você, neste exato momento, emprestou dinheiro para 2 pessoas. Você emprestou R$100 para uma e R$10.000 para a outra. É uma diferença muito grande, não é? Muito grande. E aí, depois de um tempo, essas 2 pessoas não tiveram como lhe pagar. Nem o de R$100 conseguiu lhe pagar os R$100, nem o de 10.000 conseguiu lhe pagar os de 10.000. É óbvio, estamos aqui, vamos supor, no Antigo Testamento. Só uma exemplificação. E aí, você resolve perdoar ambas as dívidas. E eu pergunto, qual dos 2 que lhe devia vai lhe abraçar mais? Vai lhe agradecer mais? Vai lhe beijar mais os seus pés? Qual que dos 2 que você perdoou as dívidas vai ser mais agradecido a você por ter perdoado a dívida? O que devia? Mais. Felipe, e daí? Quanto mais uma pessoa é grata, mais ela ama. Quanto mais ela ama, mais ela é grata. Meus queridos, nos versículos seguintes, Jesus fala: Simão, agora, sabendo dessa história, olhe para esta mulher. Tu que não lavou os meus pés, não me deu água para lavar os meus pés, ela lavou. Tu que não ungiu a minha cabeça com óleo, ela ungiu meus pés com perfume. Ela muito me amou e por isso muito eu vou perdoá-la. Agora, quem pouco me ama, pouco se perdoa. Lembra de ontem sobre os sacrifícios? Quanto mais você se sacrifica por Deus, mais Ele se sacrifica por você. Amém. E é aí que nós avançamos, meus queridos. O versículo que nós lemos, o pensamento de Simão, e temos aqui uma passagenzinha de Ellen White, que eu já vou ler para vocês. Meus queridos, a hospitalidade, a generosidade de uma mulher pecadora, que durante toda a sua vida só recebeu julgamento dos homens. Muito provavelmente todos os homens em sua vida a tinham explorado ou condenado. Mas não Jesus. Ele a via como mais do que apenas aquela mulher pecadora. Ele viu um ser humano, uma pessoa que precisava de amor, aceitação e perdão, assim como todo mundo. Em sua misericórdia perdoara Jesus os seus pecados. Chamara do sepulcro seu bem-amado irmão. E a alma de Maria estava cheia de... Em outras traduções estava cheia de agradecimento. É aqui que eu queria chegar para vocês nessa noite, meus queridos. Maria entendeu que só Jesus poderia remover sua culpa e vergonha, dar-lhe um novo coração e um futuro. O que vocês acham que aconteceu a seguir com Maria Madalena? Eu lhes digo: aquela mulher que antes era vista como possessa de demônios, uma mulher rebaixada em muitos baixos níveis em uma sociedade, uma mulher que era muito mal vista, uma mulher que era muito judiada e julgada, ela foi disso para uma embaixadora de Cristo. Ela foi a primeira pessoa a ir ver Jesus quando ele ressuscitou. Ela foi a primeira pessoa a ir divulgar a volta do Mestre. Jesus ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você e Ele voltou. Ele está aqui na terra.
Jesus ele vai voltar para o céu. E se vocês lerem em Mateus, em Marcos ou em João, vocês vão ver no último versículo dessa história que Jesus disse que a história de Maria Madalena vai ser lembrada por toda a eternidade. Por causa da sua gratidão. Tem você agradecido pelas coisas da sua vida? Porque amar, meus irmãos, amar é agradecer. Você compreende isso? Aprendemos ontem que amar é sacrificar. Você fez um pacto. E hoje você vê que amar é agradecer. Você vai novamente fazer um pacto de agradecimento. Você vai novamente fazer um pacto, só que dessa vez de gratidão. Por tudo que você já tem, por tudo que Jesus já lhe perdoou. E tenha certeza de que é por tudo que Ele também ainda vai perdoar. Nós podemos ter aprendido a não errar mais em algumas coisas, mas nossa natureza vai nos fazer errar em outras, e nós vamos continuar aprendendo, e Jesus vai continuar nos perdoando. Agora, meu irmão, tem limite. Vamos aprender a ser gratos. É dessa forma que eu convido você a ficar de pé e fazer uma oração. Vamos orar, fazendo o nosso pacto de agradecimento com Jesus. Feche os seus olhos em reverência. Vamos falar com Deus. Pai eterno, que lições grandiosas podemos tirar da Tua palavra? Que lições maravilhosas podemos retirar da Tua santa palavra, meu Senhor? Nós aprendemos nessa noite sobre a gratidão de Maria Madalena. Senhor, diferentemente de Simão, nós queremos Te receber em nossas casas. Nós queremos pegar água para lavar os Teus pés e ungir a Tua cabeça com óleo, Senhor. Se fosse hoje em dia, nós iríamos querer arrumar nossa casa, preparar uma comidinha boa, botar um tapete bonito na entrada, perfumar a casa, arrumar todinha, preparar a casa para a entrada do Senhor. Mas na verdade nós vamos preparar não a nossa casa, mas o nosso coração. Estamos aqui nessa noite, Senhor, dispostos, e vamos fazer contigo um pacto de gratidão. Quanto mais amamos, mais o Senhor perdoa. Os Teus filhos estão reunidos aqui, Senhor, para Te agradecer por absolutamente tudo o que já foi feito. Te agradecer pelo sacrifício do Senhor naquela cruz. Te agradecer, Senhor, por todos os apóstolos e os discípulos que trouxeram as mensagens de Deus adiante. Agradecer pela nossa vida. Agradecer pelos nossos parentes. E desde já agradecemos, Senhor, pelos milagres que o Senhor vai operar. Ainda há muita coisa boa por vir, Senhor. O Senhor está preparando bênçãos para cada um aqui nessa noite, e nós agradecemos por isso. Mas, primordialmente, nós agradecemos pela oportunidade de salvação. Porque nós nem sequer merecíamos, meu Pai. A gente não merecia. Mas o Senhor sacrificou tudo por nós. Como nós aprendemos ontem. E nessa noite vamos para casa gratos. Isso é o que nós Te pedimos e Te, em especial, agradecemos. Através dessa oração que sobe assinada pelo nome do Teu Filho Jesus, a Tua igreja diz: Amém.